Você já parou para pensar o que faria se uma garotinha faminta encontrasse sua carteira perdida? E, em vez de roubar, deixasse dentro dela uma mensagem que mudasse completamente o modo como você enxerga a bondade humana? Imagine receber de volta algo de valor, mas junto com ele, uma lição que o dinheiro jamais poderia comprar. É assim que começa uma história que não fala apenas de riqueza ou pobreza, mas do quanto o coração de uma criança pode despertar o que há de mais esquecido dentro de um adulto acostumado a viver cercado de luxo e solidão. Eduardo Vieira, 35 anos. Milionário, dono de prédios, de empresas, de parte do horizonte de São Paulo. Um homem admirado, temido, respeitado. Alguém que, aos olhos do mundo, venceu tudo o que havia para vencer. Mas por dentro, há muito tempo, ele não sente absolutamente nada. Todos os dias, ele desperta em um apartamento de vidro no topo da Avenida Paulista, observando o nascer do sol refletido nos prédios que ele próprio ajudou a construir. E ainda assim, sente que construiu tudo, menos um propósito. É um daqueles homens que aprenderam a investir no mercado, mas desaprenderam a investir nas pessoas. Mas a vida tem um jeito curioso de colocar o essencial nas mãos de quem não procura por ele. E às vezes, é preciso perder algo valioso para encontrar o que realmente importa. Numa manhã qualquer, dessas em que o céu de São Paulo mistura pressa com poluição, Eduardo desce de seu carro de luxo e entra em uma pequena padaria no centro. Ele nem sabe por que foi até ali. Talvez para sentir o cheiro do pão fresco que lembrava vagamente a infância. Talvez apenas para fugir de mais uma reunião que já não fazia sentido. No balcão, enquanto pede um café, deixa cair a carteira. Não percebe. Sai sem olhar para trás. A poucos metros dali, uma garotinha de tranças curtas e roupa gasta observa. Seu nome é Elisa Graça. O irmão, Samuel, de 6 anos, segura firme sua mão, tentando ignorar o estômago vazio. Eles estão há 2 dias sem uma refeição decente. A carteira, caída entre as mesas, brilha como um milagre. Dentro, notas, cartões, documentos. A promessa de resolver tudo. Fome, frio, medo. Mas Elisa não é como muitos esperariam. Ela abre a carteira com cuidado, retira apenas uma nota, de R$50, e escreve num pedaço de papel amassado. Moço, eu vou devolver. Só peguei um pouco para comprar pão pro meu irmão. Um dia eu pago de volta. Prometo. Elisa. E é nessa simplicidade que o destino começa a se movimentar. No dia seguinte, Eduardo recebe de volta a carteira das mãos do padeiro, e dentro dela, o pequeno bilhete. Um pedaço de papel que parece gritar mais alto que qualquer contrato milionário que ele já assinou. Ele lê, relê, e sente algo que já não reconhecia. Um nó na garganta. Uma estranha mistura de vergonha, admiração e tristeza. Porque, pela primeira vez em anos, alguém pobre lhe devolveu algo que ele jamais poderia comprar. Um lembrete de que ainda existe gente boa. E é aí que a história realmente começa. O que um homem que tem tudo faz quando descobre que perdeu o que mais importa? Até onde ele iria para encontrar uma garotinha que, sem saber, devolveu muito mais que uma carteira? Hoje, você vai acompanhar uma jornada que não fala apenas de dinheiro ou de caridade, mas de transformação. Uma história que atravessa as ruas frias de São Paulo, os becos esquecidos e o coração endurecido de um homem que descobrirá que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas nos gestos que tocam o outro. E eu te faço um convite. Fique comigo até o final deste vídeo. Cada minuto desta história carrega um pedaço de emoção que cresce a cada cena. Vai haver momentos de dor, de descoberta, de lágrimas e de esperança. E quando chegar ao fim, talvez você também se pergunte o que faria se recebesse um bilhete como aquele. Então já aproveita agora. Se inscreve no canal, porque aqui a gente conta histórias que mexem com o que há de mais humano em nós. Histórias que fazem o coração bater um pouco mais devagar, que fazem a gente olhar o mundo com outros olhos. A cada semana, uma nova jornada, um novo motivo para acreditar que ainda existe bondade, mesmo nos lugares mais improváveis. Deixa seu like, comenta o que sentir ao longo da história,
Porque esse espaço aqui é pra gente compartilhar emoção, reflexão e, acima de tudo, humanidade. Agora se acomoda, respira fundo e vem comigo. Porque o que começa com uma simples carteira perdida vai se transformar em uma das experiências mais tocantes que você vai ouvir hoje. E talvez, quem sabe, ela também mude um pouco o jeito que você enxerga o valor das pequenas coisas. A manhã seguinte parecia igual a todas as outras em São Paulo. Barulhenta, apressada e indiferente. O céu estava encoberto e o vento frio soprava pelas ruas do centro, carregando o cheiro de café fresco das padarias que abriam cedo. Eduardo Vieira caminhava distraído, de cabeça baixa, o semblante cansado, o terno impecável contrastando com os olhares apáticos ao redor. Ele não percebia, mas aquele seria o dia em que algo pequeno mudaria tudo. Após uma reunião tensa em seu escritório, ele decidiu sair para respirar. Pegou o carro, dispensou o motorista e estacionou numa rua estreita, onde uma padaria antiga lhe chamou a atenção. Havia algo nostálgico naquele lugar. O toldo gasto, as letras desbotadas, o cheiro de pão quente. Por um instante, o homem, que já havia comprado mansões, obras de arte e ilhas particulares, se deixou levar pela lembrança de tempos simples, de quando seu pai o levava para comprar pão francês nas manhãs de domingo. Ele pediu um café e um pão de queijo. Sentou-se em silêncio. Enquanto olhava pela janela, observando o movimento de gente apressada, colocou a carteira sobre a mesa sem perceber. Atendeu uma ligação, pagou a conta rapidamente e saiu. A carteira ficou ali, esquecida, como uma semente que o destino deixava cair no lugar certo. Minutos depois, 2 crianças entraram na padaria. Elisa, de 8 anos, usava um vestido floral já puído, sandálias gastas e um olhar que misturava coragem e timidez. Ao seu lado, o pequeno Samuel, de 6, caminhava com passos curtos, segurando a mão da irmã como quem se agarra a uma âncora em meio à tempestade. O estômago de ambos roncava, e o olhar faminto denunciava os dias sem uma refeição decente. Elisa notou a carteira sobre a mesa vazia. Aproximou-se devagar. Olhou para o padeiro, depois para o irmão. A carteira era de couro fino, pesada, com o nome Evieira gravado discretamente. Ela a abriu, revelando um volume de notas que poderia resolver a fome de muitos dias. Samuel arregalou os olhos. Lê, a gente pode comprar comida. Ele sussurrou, a voz trêmula. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. O cheiro do pão quente parecia zombar deles. Elisa respirou fundo, sentindo o coração bater forte. Tirou uma única nota de R$50 e fechou a carteira. Só isso, Sam. O resto é do dono. Disse, decidida, mesmo com a voz vacilante. O menino não entendeu. Mas ele é rico, Lê. Olha só essa carteira. Ele nem vai sentir falta. Ela abaixou os olhos. A mamãe dizia que o que é dos outros nunca é nosso. A gente só pega emprestado o que pode devolver. Samuel abaixou a cabeça, vencido pela certeza serena da irmã. Elisa caminhou até o balcão e pediu pães. O padeiro, o senhor Hélio, um homem de bigode grisalho e olhar bondoso, reconheceu o gesto dela. Ele conhecia aquelas crianças de vista, sabia que viviam nas redondezas, mas nunca tinha visto tamanha dignidade num ato tão simples. Enquanto esperava o troco, Elisa pegou um pedaço de papel que o padeiro usava para embrulhar doces e, com um lápis pequeno, escreveu devagar. Moço, eu achei sua carteira. Peguei só um pouco para comprar pão pro meu irmão. Um dia eu pago de volta, prometo. Obrigada. Elisa. Dobrou o bilhete, colocou dentro da carteira e a entregou ao Sr. Hélio. Se o dono voltar, o senhor pode dar para ele? Eu escrevi para ele saber que a gente não quis fazer nada errado. O padeiro assentiu, com um sorriso triste. Claro que sim, minha filha. Pode deixar comigo. As crianças saíram da padaria com um saquinho de pães ainda quentes. No meio da rua, sentaram-se num banco de cimento e dividiram o alimento, como se fosse um banquete. Samuel ria entre as mordidas, com migalhas caindo da boca. Elisa observava o irmão, o coração leve por ter feito o que achava certo, mesmo que a barriga ainda doesse. No fim do dia, o Sr. Hélio encontrou a carteira novamente. Conferiu o conteúdo. Todos os cartões intactos, o dinheiro quase todo lá e o bilhete. Guardou-a cuidadosamente atrás do balcão, esperando o dono aparecer.
Quando Eduardo voltou à padaria na manhã seguinte, percebeu a falta da carteira e entrou apressado. O padeiro o reconheceu de imediato. "O senhor é o dono disso aqui, não é?" perguntou, entregando a carteira. Eduardo sorriu aliviado. "Sim, achei que tivesse perdido para sempre." Mas o padeiro apenas assentiu. E antes de deixá-lo ir embora, disse: "Leia o que tem aí dentro." "Doutor." Eduardo abriu a carteira, encontrou o pequeno papel dobrado e começou a ler. A cada linha, seu rosto mudava. As palavras simples daquela criança o desarmaram de uma forma que nenhum discurso, nenhum conselho, nenhuma terapia jamais havia conseguido. A nota de 50 faltando já não importava. O que importava era o bilhete. A prova silenciosa de que, mesmo na miséria, ainda existia honestidade. Ele ficou ali parado, olhando para aquele papel, sentindo algo nascer dentro dele. Uma mistura de vergonha, ternura e espanto. O mundo que ele conhecia parecia menor, distante. E naquele instante, Eduardo Vieira, o homem que tinha tudo, percebeu que havia encontrado algo que jamais tivera. Um motivo real para se importar. Eduardo ficou parado diante do balcão da padaria, segurando o bilhete com as mãos trêmulas. O papel era fino, amassado, com letras miúdas e tortas de uma criança que talvez ainda aprendesse a escrever. Mas aquelas palavras simples tinham o peso de um golpe no peito. "Peguei só um pouco para comprar pão para o meu irmão. Um dia eu pago de volta." Ele leu e releu, como se tentasse decifrar algo oculto ali, algo que o mundo adulto tinha esquecido há muito tempo. A pureza de quem age com o coração, mesmo quando a vida é cruel. O Sr. Hélio o observava com atenção. Eduardo, um homem acostumado a controlar empresas e cifras astronômicas, parecia pequeno, quase vulnerável. Guardou o bilhete no bolso do paletó, agradeceu em voz baixa e saiu sem olhar para trás. Do lado de fora, o som dos carros e das buzinas parecia distante. Ele caminhava pela calçada como quem flutua, com o olhar perdido e a mente em silêncio. Durante o trajeto de volta, algo estranho acontecia dentro dele. Um incômodo, uma pressão no peito, uma sensação quase esquecida. No carro, parou em um semáforo e pela janela viu uma mulher com um bebê pedindo esmola. Normalmente desviaria o olhar, mas desta vez não conseguiu. A imagem de Elisa, embora ainda não soubesse seu nome, o perseguiu. Uma garotinha que poderia ter ficado com tudo, mas escolheu devolver. Por quê? O que leva alguém sem nada a abrir mão de tudo? Quando chegou ao seu apartamento, o silêncio era quase ensurdecedor. O ambiente luxuoso, decorado com obras de arte, vidros e mármore, parecia frio e vazio. Tirou o paletó, jogou as chaves sobre o balcão e sentou-se na poltrona diante da janela, olhando o horizonte de São Paulo. Os prédios que costumavam representar sucesso agora lhe pareciam blocos de concreto sem vida. Ele tirou o bilhete do bolso e o colocou sobre a mesa. O simples pedaço de papel destoava de todo o resto, cercado de tecnologia, luxo e sofisticação, mas contendo algo que ele não encontrava em lugar nenhum: humanidade. A lembrança de sua infância veio sem ser convidada. Ele se viu com 8 anos, sentado à mesa da cozinha, enquanto a mãe lhe ensinava o valor da honestidade. O que define quem você é não é o que você tem, Dudu, mas o que você faz quando ninguém está olhando. Ela dizia isso sorrindo, passando a mão em seu cabelo. Fazia anos que ele não pensava nela. Desde a morte dos pais, mergulhou de corpo e alma no trabalho, transformando dor em ambição, solidão em números. Agora, pela primeira vez, sentia que algo o arrancava dessa prisão dourada. Levantou-se abruptamente, abriu uma gaveta e pegou um uísque caro. Serviu-se de um copo, mas ao encostar o líquido nos lábios, hesitou. Não era isso que ele precisava. Jogou o copo na pia e ficou encarando o reflexo no espelho do bar. O homem que via ali não parecia o mesmo. Tinha olheiras, expressão cansada e um vazio no olhar que ele nunca havia percebido. Sentou-se no sofá, apoiou os cotovelos nos joelhos e deixou o rosto cair entre as mãos. E então aconteceu algo que há anos não acontecia. Ele chorou. No começo foi só um soluço contido, quase imperceptível. Depois, um pranto verdadeiro, profundo, como se todo o peso que carregava finalmente encontrasse uma saída. Chorou por si mesmo, pelos anos desperdiçados, pelas pessoas que ignorou, pelos sonhos que trocou por cifras. Chorou por não saber mais o que era ser tocado por um gesto puro. Aquele bilhete continuava sobre a mesa,
como um farol aceso em meio à escuridão. Cada vez que ele olhava, sentia uma mistura de dor e esperança. Um pedaço de papel havia despertado nele algo que milhões de reais não foram capazes de comprar: empatia. Na manhã seguinte, Eduardo não conseguiu seguir a rotina de sempre. Cancelou reuniões, desligou o celular e ficou olhando pela janela, tentando imaginar quem era aquela menina. De onde vinha? Onde estaria agora? Teria mesmo conseguido comprar o pão com os 50 reais? E o irmão, como era? A inquietação crescia. O bilhete se tornara uma espécie de espinho doce, impossível de ignorar. Ele o guardava na carteira como se fosse um amuleto. Passou o dia folheando relatórios sem conseguir se concentrar, ouvindo conversas que soavam vazias. Cada palavra sobre lucros e investimentos parecia ridícula diante da grandeza de uma criança que, na miséria, escolheu ser honesta. À noite, enquanto jantava sozinho em seu apartamento panorâmico, o pensamento voltava sempre ao mesmo ponto. Um dia eu pago de volta. Aquela promessa ecoava em sua mente. Ele se perguntava se alguém, em algum momento da vida dele, já havia prometido algo com tanta verdade. Foi então que entendeu. Não podia continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Não depois de ler aquelas palavras. A sensação era de um chamado. Algo que vinha de dentro e o impelia a agir. Eduardo se levantou, pegou o bilhete novamente e o segurou com firmeza. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu vontade de sair de si mesmo, de fazer algo que não envolvesse ganhos, contratos ou status. Queria encontrar aquela menina. Queria olhar nos olhos dela e dizer que o bilhete foi devolvido. Sim, mas o que ela realmente havia devolvido era a alma de um homem que há muito tempo a tinha perdido e, sem perceber, naquele instante, começava a transformação que mudaria tudo. Nos dias que se seguiram, Eduardo Vieira tornou-se um homem dividido entre dois mundos. De um lado, o império que ele havia construído com suor, ambição e uma determinação quase obsessiva. Reuniões, acionistas, investimentos, compromissos cronometrados. Do outro, a lembrança persistente de um pequeno bilhete escrito por uma garotinha desconhecida, cuja honestidade desmontara todas as suas certezas. Ele tentava seguir a rotina, mas o coração já não obedecia à razão. Cada vez que olhava para o papel guardado na carteira, sentia um incômodo que beirava o desespero. Certo dia, durante uma reunião com diretores, sua atenção se perdeu completamente. As vozes ao redor se tornaram ruído. Ele olhava pela janela do edifício envidraçado, observando o contraste entre os arranha-céus e as vielas ao longe. Lá embaixo, vidas seguiam invisíveis para quem vivia no topo. Quando o chamaram de volta à conversa, respondeu mecanicamente, mas sua mente já estava em outro lugar. Naquela mesma tarde, sem avisar a ninguém, ele desceu para o térreo, entrou em seu carro e dirigiu até o centro. Estacionou próximo à padaria do Sr. Hélio. Ao vê-lo entrar, o padeiro sorriu, mas percebeu o olhar diferente no empresário. Não era mais o mesmo homem apressado e distante de antes. Sr. Hélio, o senhor lembra da menina que encontrou a minha carteira? Perguntou ansioso. A garotinha do bilhete. O senhor sabe quem ela é? Onde mora? O padeiro franziu a testa, pensativo. Eu já vi ela por aqui algumas vezes. Vem com o irmão, um menininho pequeno. Costumam passar quando o movimento tá fraco. Acho que moram mais pro lado do Brás, ou talvez perto do Tietê. Eduardo agradeceu e saiu com um propósito firme. Pela primeira vez em muito tempo, não era o lucro que o movia, mas a necessidade de entender, de encontrar, de devolver algo que nem sabia o quê. Talvez gratidão, talvez esperança. Os dias seguintes tornaram-se uma busca. Ele trocou o terno por roupas simples e passou a caminhar pelas ruas que nunca antes havia pisado. Andou pelas calçadas rachadas, pelos becos, pelos mercados populares. Visitou abrigos, falou com voluntários, entrou em escolas comunitárias. Mostrava o bilhete para todos, perguntando se alguém conhecia uma menina chamada Elisa. A maioria balançava a cabeça. Outros diziam que tantas crianças se perdiam por ali que era difícil saber. Eduardo sentia o peso da desigualdade de uma forma brutal. Passou a ver o que antes ignorava. Crianças dormindo sob marquises, idosos pedindo comida, mães tentando proteger os filhos da chuva. A cada esquina, via o reflexo de Elisa em rostos diferentes. E isso o feria. Numa tarde chuvosa, enquanto caminhava pela região da luz, parou diante de um abrigo social. O portão estava aberto, e o som de risadas infantis ecoava lá dentro.
Aproximou-se e foi recebido por uma assistente social, uma mulher de olhar gentil chamada Joana. Ele explicou brevemente sua história, mostrando o bilhete. Ela leu em silêncio e suspirou. Bonito isso. Raro. Mas infelizmente vejo tantas crianças como essa, Sr. Eduardo. A maioria passa por aqui. Fica um tempo e some. Às vezes são levadas por familiares, às vezes desaparecem. Mas essa menina... O nome Elisa não me é estranho. Posso perguntar aos outros voluntários. Ele deixou o contato e prometeu voltar. Quando saiu, a chuva engrossava. As ruas brilhavam sob os postes, e o vento frio trazia o cheiro do rio Tietê, pesado e amargo. Eduardo caminhou até a ponte próxima e ficou parado, observando as águas escuras. A cidade parecia respirar dor, e ele sentia-se parte dela pela primeira vez. Durante aquela semana, voltou todos os dias, às vezes sozinho, às vezes com o motorista que insistia em acompanhá-lo. Entrava em vielas, conversava com vendedores ambulantes, entregava doações, mas o que realmente procurava era o rosto de Elisa. Dormia mal, com o bilhete sempre ao lado da cama. Certa noite, o motorista perguntou: Doutor, o senhor tem certeza que quer continuar com isso? Tem gente que some por aqui. Eduardo respondeu sem hesitar. Eu já estive desaparecido por dentro há muito tempo. Agora, pelo menos, sei o que estou procurando. As palavras saíram com uma convicção que o surpreendeu. A verdade é que, naquela busca, ele estava tentando se reencontrar. A cada passo pelas ruas de São Paulo, algo dentro dele se reorganizava. As mãos calejadas que cumprimentava, os olhares cansados que recebia, os sorrisos gratos por pequenas gentilezas. Tudo isso o transformava silenciosamente. Num fim de tarde, ao atravessar uma passarela sobre o Tietê, ele parou diante de um grafite enorme que dizia: Bondade é o que sobra quando tudo falta. Ficou ali por longos minutos, olhando para aquela frase, sentindo as palavras atravessarem o peito. Elisa, sem saber, havia plantado nele exatamente isso. A lembrança de que ainda era possível ser bom, mesmo quando o mundo parecia desabar. A cidade seguia indiferente, mas dentro de Eduardo nascia algo novo. Uma urgência de agir, de mudar, de reparar. A busca por Elisa transformara-se em um espelho. E pela primeira vez, ele gostava do que via refletido. Ele não sabia ainda, mas aquela jornada pelas ruas, pontes e favelas seria o início de um caminho sem volta. Um caminho que o levaria não só até a garotinha e seu irmão, mas até uma versão de si mesmo que há muito tempo havia se perdido no brilho vazio do sucesso. A chuva caía pesada sobre São Paulo naquela noite. O vento soprava com força, dobrando os guarda-chuvas e espalhando jornais encharcados pelas calçadas. Relâmpagos riscavam o céu, refletindo nas poças de água que se acumulavam entre as ruas escuras. Eduardo dirigia sem destino certo, o limpador de para-brisa tentando acompanhar o ritmo frenético da tempestade. Já fazia dias que ele buscava Elisa e Samuel, e cada noite sem encontrá-los parecia um golpe mais profundo, mas algo o impelia a continuar, como se uma força invisível o conduzisse por caminhos que ele nunca imaginara percorrer. Ao atravessar uma ponte sobre o rio Tietê, seus faróis iluminaram uma pequena sombra se movendo entre os pilares. No primeiro momento achou que fosse um cachorro, mas quando olhou novamente, viu duas silhuetas humanas encolhidas sob um pedaço de lona azul. Eduardo estacionou o carro no acostamento, saiu na chuva e desceu pela escadaria de concreto, o coração acelerado. A cada passo, a água fria encharcava seus sapatos e o barulho do trânsito acima se misturava ao rugido do rio. Ao se aproximar, viu o que o fez parar de respirar por um instante. Uma garotinha segurando o irmão no colo, tentando protegê-lo com o próprio corpo. Era ela. Os olhos grandes, as tranças curtas, o mesmo olhar doce e valente que ele imaginara dezenas de vezes. Elisa. E ao lado dela, o pequeno Samuel pálido, suando, com o peito subindo e descendo de forma irregular. Moça! A voz dele saiu trêmula, quase um sussurro. Você é a Elisa? A menina o encarou assustada, pronta para fugir. Apertou o irmão contra si. Quem é o senhor? Eduardo levantou as mãos, tentando mostrar que não oferecia perigo. Eu sou o dono da carteira. A que você encontrou na padaria. Eu li o seu bilhete. Vim procurar você. Elisa piscou, confusa, e por um instante o medo deu lugar à surpresa. Mas logo voltou o instinto de defesa. A gente não roubou nada, moço. Eu só peguei o dinheiro para comprar pão pro meu irmão, juro.
Eu sei, respondeu ele, ajoelhando-se na lama diante dela. E é por isso que estou aqui. Você fez a coisa mais bonita que alguém já fez por mim. Um trovão cortou o ar, e Samuel começou a tossir forte. A tosse vinha do fundo do peito, rasgando a garganta. Eduardo percebeu o quão grave era a situação. O menino tremia, febril, os lábios arroxeados. Ele está doente, não está? Perguntou, já se aproximando. Elisa, com lágrimas misturadas à chuva, assentiu. Está com febre há 2 dias. Eu tentei achar um abrigo, mas estava tudo cheio. Eduardo tirou o paletó e envolveu os dois. Vamos sair daqui. Eu conheço um lugar seguro. A gente não pode ir com o senhor. Ela disse, hesitante. A papai sempre dizia para não confiar em ninguém. Ele a olhou nos olhos. Então confia só por hoje. Só até o Samuel melhorar. O silêncio durou alguns segundos, até que uma rajada de vento fez a lona voar, expondo as crianças à chuva gelada. Elisa olhou para o irmão, depois para aquele homem de terno encharcado, ajoelhado na lama, com os olhos marejados. Era diferente de todos os outros que já tinham prometido ajudar. Ela assentiu. Tá bom. Mas se ele acordar, o senhor promete que não vai brigar com ele? Eduardo sorriu. Prometo. Com cuidado. Ele pegou o menino nos braços e o levou até o carro. Elisa o acompanhou, agarrando a barra do paletó como se fosse a única âncora que restava. No caminho até a clínica, o silêncio era cortado apenas pelo som da chuva batendo no vidro e pela respiração fraca de Samuel. Eduardo dirigia rápido, o coração apertado. Sentia um nó na garganta, uma mistura de medo e culpa. Pensava em todas as vezes em que passou por pessoas nas ruas sem olhar, fingindo que não via. Agora, aquelas mesmas ruas lhe devolviam a chance de reparar. Chegando à clínica particular, ele gritou por ajuda. Médicos e enfermeiros vieram rapidamente, levando o menino para dentro. Elisa tentou segui-lo, mas Eduardo a segurou pelos ombros. Eles vão cuidar dele, eu prometo. Ela chorava em silêncio, os dedos trêmulos agarrados à roupa dele. Horas depois, o médico voltou. Pneumonia grave, mas chegou a tempo. Vai precisar de alguns dias de internação, mas vai ficar bem. Eduardo sentiu o corpo relaxar. Elisa adormeceu sentada na poltrona da sala de espera, os cabelos colados à testa. Ele a observava, sentindo algo crescer dentro do peito. Um sentimento que há muito tempo não reconhecia. Talvez fosse ternura, talvez amor. Quando o dia amanheceu, levou-a para seu apartamento na Avenida Paulista. O contraste era absurdo. O chão de mármore, os tapetes caros, a vista panorâmica da cidade. Elisa olhava tudo em silêncio, segurando o ursinho rasgado do irmão. Eduardo preparou café, ofereceu roupas secas e deixou que ela tomasse banho. Depois, a menina se aproximou dele, tímida, e disse: Obrigada, moço. O senhor podia ter deixado a gente lá. Ele a olhou com suavidade. Não podia, Elisa, porque foi você quem me devolveu primeiro. Ela franziu a testa. Eu? Sim, respondeu sorrindo. Você me devolveu o que eu tinha perdido há muito tempo. O sentido de estar vivo. Naquele instante, sob a luz suave da manhã, começou algo novo. Não apenas um ato de caridade, mas o nascimento de um vínculo que mudaria para sempre o destino de 3 vidas. Os dias seguintes foram os primeiros, em muito tempo, em que o apartamento de Eduardo Vieira deixou de ser um monumento ao silêncio. A presença de Elisa e Samuel transformou completamente o ambiente. Onde antes reinava a ordem impecável e fria de um homem solitário, agora havia risadas, brinquedos improvisados, cheiro de pão tostado e o som suave de uma televisão ligada em desenhos animados. O espaço antes estéril tornara-se um lar, ainda que de forma provisória. Samuel se recuperava rápido. O menino, agora sem febre, ganhava energia a cada dia e corria pelos corredores como se explorasse um castelo. Elisa, mais reservada, observava tudo com um misto de curiosidade e cautela. Ela ainda não confiava completamente naquele homem elegante, de fala serena, mas algo em seu olhar transmitia a verdade. Na primeira manhã juntos, Eduardo acordou com o som de risadinhas vindas da cozinha. Ao se aproximar, encontrou Elisa em pé em frente ao fogão, segurando uma frigideira, enquanto Samuel colocava torradas no prato. Um desastre culinário em andamento, mas o mais bonito que ele já vira. Vocês estão fazendo o café da manhã? Perguntou surpreso. Elisa se virou assustada. A gente quis agradecer. O senhor trabalha tanto, deve gostar de comer antes, né? Eduardo riu baixo. Eu quase nunca comia antes de sair de casa.
Mas acho que vou começar agora. Sentou-se à mesa. O pão estava queimado, o café forte demais, e o suco tinha gosto de pura laranja espremida. Ainda assim, foi a melhor refeição de sua vida. A convivência, aos poucos, foi moldando uma rotina improvável. Pela primeira vez, ele deixou de lado a rigidez dos horários. Passava as manhãs trabalhando no escritório, mas sempre voltava cedo para jantar com as crianças. Assistiam filmes juntos, contavam histórias. E Elisa começou a rir com mais naturalidade. Samuel, por sua vez, não desgrudava dele. Chamava-o de Tio Dudu, um apelido que arrancava sorrisos até dos seguranças do prédio. Mas, por trás dessa convivência luminosa, havia uma sombra que se aproximava devagar. O passado das crianças. Certa tarde, enquanto Elisa desenhava na mesa da sala, Eduardo recebeu uma ligação de um investigador particular que contratara discretamente para tentar descobrir mais sobre a origem delas. A voz do homem soou grave. Senhor Vieira, encontrei informações sobre o pai das crianças. O nome dele é Danilo Graça. Saiu da penitenciária de Tremembé há menos de um mês. Eduardo silenciou por um instante. Preso por quê? Roubo. Mas, segundo o processo, o caso envolvia o furto de medicamentos. Ele tentou invadir uma farmácia para pegar remédios para a esposa, que estava em estado terminal. Ela morreu antes que o julgamento acontecesse. Eduardo sentiu o estômago apertar. Imaginou o desespero de um pai que, sem recursos, cometeu um erro movido pelo amor, e o destino cruel de duas crianças que por isso acabaram nas ruas. Ele ainda está em São Paulo? Perguntou a voz mais baixa. Sim, está morando num albergue na Zona Leste. Eduardo agradeceu e desligou. Ficou parado diante da janela, olhando a cidade, como se o horizonte pudesse lhe dar respostas. A notícia o deixava dividido. Uma parte dele queria proteger Elisa e Samuel de tudo. Outra reconhecia que talvez as crianças precisassem reencontrar o pai. Mais tarde, durante o jantar, ele olhou para Elisa e perguntou com cuidado. Elisa, você lembra do seu pai? Ela parou de comer, surpresa. Lembro, mas faz tempo. A gente morava numa casinha. Ele saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Mamãe ficou muito doente depois. E você sente falta dele? Insistiu com voz suave. Ela deu de ombros. Às vezes sonho que ele volta e traz remédio para mamãe, mas acho que ele foi embora para sempre. Eduardo apenas assentiu, tentando conter a emoção. Não contou o que sabia. Não ainda. No dia seguinte, visitou discretamente o abrigo onde Danilo estava hospedado. O homem, magro e cansado, parecia carregar o peso de todas as culpas do mundo. Quando Eduardo se apresentou e explicou que estava cuidando das crianças, Danilo chorou pela primeira vez em anos. Eu só queria que elas tivessem comida, escola. Eu não sou um bom homem, senhor. Só um pai que falhou. Eduardo colocou a mão no ombro dele. Todos falhamos, Danilo, mas às vezes a vida nos dá uma segunda chance. Prometeu ajudá-lo a se reerguer. E naquela noite, ao voltar para casa, observou as crianças dormindo no sofá, abraçadas. O apartamento estava calmo, quente, vivo. Ele sabia que em breve teria de contar tudo a Elisa e Samuel. Que a verdade poderia mudar o que eles construíam juntos. Mas por enquanto decidiu deixar o tempo agir. Queria que tivessem, ao menos por alguns dias, a sensação de um lar seguro. E enquanto apagava as luzes e via o reflexo dos três no vidro do prédio, ele, o homem que aprendera a sentir. Elisa, a menina que lhe devolvera a alma. E Samuel, o pequeno milagre de riso fácil. Eduardo percebeu algo profundo. Não era ele quem estava salvando aquelas crianças. Eram elas que o estavam salvando todos os dias em silêncio. Os meses que se seguiram pareciam pertencer a uma nova vida. Uma vida que Eduardo jamais imaginara ter. O apartamento, antes símbolo de status e isolamento, agora pulsava com barulhos, cheiros e vozes que davam sentido ao tempo. Elisa aprendia a cozinhar, Samuel colecionava carrinhos de brinquedo, e Eduardo, aquele homem que já negociara milhões em uma única tarde, agora se pegava discutindo o ponto ideal do feijão e ajudando a montar castelos de almofadas na sala. Mas a tranquilidade que se formava no lar logo seria colocada à prova. O passado, por mais que tentemos enterrá-lo, sempre encontra uma maneira de bater à porta. E neste caso, ele veio em forma de uma notificação judicial. Uma manhã, enquanto tomavam café, o interfone tocou. Eduardo atendeu e ouviu a voz da portaria. Senhor Vieira, chegou uma correspondência do fórum. É urgente.
Ele desceu, pegou o envelope e, ao abrir, o mundo pareceu desacelerar. Era um documento oficial, uma audiência para discutir a guarda de Elisa e Samuel. O nome de Danilo Graça estava lá, em letras grandes, acompanhado da assinatura do Ministério Público. Eduardo respirou fundo. Sabia que esse dia chegaria. Desde o encontro com Danilo no abrigo, vinha ajudando o homem discretamente. Pagara cursos, arrumara um pequeno emprego e até alugara um quarto simples para ele. Queria que se reerguesse, mas não esperava que o reencontro com os filhos fosse tão rápido. Quando contou às crianças, Elisa ficou em silêncio por alguns segundos. "Papai está vivo?" Ela perguntou, a voz embargada. "Está sim", respondeu Eduardo com cuidado. "E ele quer ver vocês." As lágrimas nos olhos da menina diziam mais do que qualquer palavra. Samuel, sem entender direito, apenas perguntou se o pai também sabia jogar bola. No dia da audiência, o fórum estava cheio. Eduardo chegou de terno simples, sem ostentação. Danilo estava lá nervoso, com as mãos suadas. Quando os olhares se cruzaram, não houve ressentimento. Apenas um reconhecimento mútuo. Dois homens diferentes, mas ligados por um mesmo amor. A juíza ouviu as histórias de ambos. Eduardo contou sobre o bilhete, a busca, o resgate na ponte, a recuperação do menino. Danilo falou sobre os anos de desespero, o erro cometido, a perda da esposa, a luta para voltar a ser digno dos filhos. No fim, a decisão foi equilibrada. A guarda provisória ficaria com Eduardo. Mas Danilo teria direito a visitas semanais e acompanhamento assistido. Foi um acordo justo e, mais que isso, humano. Com o tempo, a relação entre eles se fortaleceu. Eduardo ajudava Danilo a encontrar estabilidade, e Danilo, em retribuição, ensinava às crianças valores simples que o dinheiro nunca poderia comprar. As visitas se transformaram em almoços, depois em fins de semana, compartilhados, até que todos começaram a se ver não como duas famílias separadas, mas como uma só, unida por circunstâncias improváveis. Certa tarde de domingo, todos se encontraram no Parque Ibirapuera. O sol atravessava as árvores, as pipas coloriam o céu, e Samuel corria atrás de um cachorro que não era dele. Elisa ria alto, tentando segurar um balão, enquanto Eduardo e Danilo observavam de longe. "Sabe, Danilo?", disse Eduardo com um sorriso tranquilo. "Eu passei metade da minha vida acumulando coisas que nunca me fizeram feliz. E aí, um bilhete amassado me ensinou o que é riqueza de verdade." Danilo riu. "Às vezes, a gente precisa perder tudo para entender o que realmente importa." Eduardo assentiu. "Ou precisa encontrar alguém que devolva o que a gente nem sabia que tinha perdido." Elisa se aproximou correndo, trazendo 2 picolés nas mãos. "Tio Dudu, papai, comprei 2, mas só tinha dinheiro para 1. Então o moço me deu outro de graça." Os 2 homens se olharam, surpresos, e começaram a rir. Era como se o universo tivesse decidido continuar o ciclo de bondade iniciado naquela padaria meses atrás. Samuel, com o rosto lambuzado de chocolate, gritou: "Eu quero ser rico igual o tio Dudu." Eduardo se abaixou, olhou o menino nos olhos e respondeu: "Então aprende com a Elisa o que é ser rico de verdade." Samuel fez cara de confuso. "Comer 2 picolés?" As risadas ecoaram pelo parque. O sol começava a se pôr, dourando o lago e tingindo o céu com cores quentes. Elisa abraçou os 2 homens ao mesmo tempo, formando um retrato que nenhuma fortuna compraria. Uma família improvável, nascida do acaso, fortalecida pela honestidade e sustentada por amor genuíno. Antes de irem embora, Eduardo tirou do bolso a velha carteira, ainda a mesma, com o bilhete guardado. Entregou para Elisa, que olhou surpresa. "É sua agora", disse ele. "Para você guardar o que quiser", ela sorriu. "Posso guardar outro bilhete dentro?" "Pode", respondeu ele. "Mas que seja um bilhete de gratidão." E assim, sob o entardecer de São Paulo, o ciclo se fechou. O homem que perdera uma carteira encontrou uma família. A menina que só queria comprar pão acabou mudando um destino inteiro. E o pai que havia caído se levantou com a ajuda de quem menos esperava. Se você ficou até aqui, parabéns. Acabou de viver, junto comigo, uma história sobre o poder das pequenas escolhas e da bondade que ainda existe no mundo. E olha, se essas histórias tocam o seu coração, se te fazem pensar e sorrir, então se inscreve no canal. Assim você ajuda a manter viva essa corrente de histórias que aquecem, inspiram e lembram a todos nós que no fim, o que vale não é o que se tem, é quem se tem por perto. Porque às vezes,
Uma simples carteira perdida pode devolver muito mais do que dinheiro. Pode devolver a humanidade inteira.